Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vim mostrar essa floração maravilhosa para vocês e falar um pouquinho sobre o cultivo dessa orquídea, que é a Dendrobium fimbriatum. Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre orquídeas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que toda quarta-feira tem vídeo falando sobre as orquídeas aqui no canal. Então, bora conhecer um pouco mais sobre essa orquídea linda, de flores amarelas bem vibrantes. Pessoal, olha como a floração dessa orquídea é bonita! Olha esse tom de amarelo como é maravilhoso. E esse detalhe no labelo vinho bem escuro dá um charme para ela, né? Essa orquídea é bem versátil. Ela pode ser cultivada de várias formas diferentes. Ela pode ser cultivada como uma orquídea epífita. Pode ser plantada em árvores ou tronquinho de madeira. Também pode ser plantada em cachepôs e vasos com substrato de orquídea epífita, que é a casca de pinos, pedaços de madeira, fibra de coco, o carvão, dentre diversos substratos que existem aí no mercado. E ela costuma desenvolver muito bem nesse tipo de cultivo. Essa minha, por exemplo, está plantada no carvão. Olha a flor dela de perto, olha o detalhe do labelo, ele é todo bordado. Uma curiosidade sobre essa orquídea é que o nome fimbriatum vem do latim e significa com franja, fazendo uma descrição do labelo dela. Essa orquídea também pode ser cultivada como orquídea terrestre. Eu, inclusive, já vi muita gente cultivando ela dessa forma. Ela também é encontrada na natureza como uma orquídea rupícola, ou seja, ela se desenvolve em matéria orgânica sobre as rochas. Por isso ela é tão versátil, pois ela tolera diversos substratos, desde que sejam substratos bem drenados, porque ela é uma orquídea de raízes finas. Então tem que ser um substrato que não vai acumular muita água. As orquídeas de raízes finas tendem a apodrecer com mais facilidade. Então a gente tem que ficar bem atento na escolha do substrato e também em relação à rega. Uma outra característica interessante dessa orquídea é que ela dá flor nos bulbos mais antigos. Os bulbos mais novos costumam ficar cheios de folha, mas eles não florescem. Essa é a segunda floração da minha. Eu comprei essa orquídea no orquidário 4 estações como uma planta pré-adulta. Então ela demorou aí mais ou menos um ano para florescer. Ela veio com esses bulbos aqui, eram bem pequenos. Então eu fiz o replante dela no PET com reservatório, com substrato de carvão com pedra brita. Na época eu utilizava muito PET com reservatório, plantava praticamente todas as minhas orquídeas dessa forma. Só que aí ela cresceu e o PET ficou pequeno e eu não replantei ela. Eu acoplei a garrafa PET aqui nesse vaso e completei com carvão. Então ele tá aqui até hoje. Eu nem sei como que tá aqui no fundo. Eu vou até fazer o replante dessa orquídea depois que passar essa floração. Mas ela tá até se desenvolvendo bem nesse substrato, porque ela veio para mim uma planta bem pequena e ela já cresceu bastante aqui em casa. Ela tá aqui com brotação nova e todo ano ela solta aí 2 bulbos novos. E o ano passado ela deu floração e esse ano ela tá florindo de novo. Ela deu esse cacho aqui, ó, em um bulbo antigo. Ela costuma cair todas as folhas do bulbo e depois vem a floração.
E essa aqui foi no outro bulbo, ó. É um bulbo bem menor do que os que estão com folhas. Então essa é uma orquídea que tende a ficar uma planta bem grande, porque cada ano que passa, maiores são os bulbos. Falando um pouquinho sobre a rega, eu cultivo essa orquídea no tempo e ela fica aqui no meu quintal. Então eu rego ela como eu rego as plantas do quintal. No inverno eu estava regando dia sim, dia não. Agora que já chegou a primavera e deu uma esquentada por aqui, eu tô regando todo dia. Lembrando que ela tá no substrato de carvão e ele não acumula muita água. E aqui também tá bem seco o clima, então ela seca bem rápido. Se ela tivesse em um outro substrato, aí eu teria que esperar esse substrato secar para então regar novamente. Porque, como eu disse anteriormente, ela tem as raízes finas e as orquídeas de raízes finas tendem a apodrecer com bastante facilidade. Então, é sempre bom prestar bastante atenção na hora de fazer a rega desse tipo de orquídea. Se vocês estão gostando de conhecer um pouco mais sobre essa lindeza, já deixa o like aí para ela, porque ela merece com toda certeza. Uma dica importante para fazer essa orquídea florescer é luminosidade. Como toda dendrobium, ela precisa de bastante luz para floração e até mesmo um pouquinho de sol da manhã, aquele solzinho bem fraquinho, até as 9 horas por aí, ou o solzinho da tarde, depois das 4 horas. A minha fica ali no quintal e pega o sol da manhã até umas 10 horas mais ou menos. Agora o sol tá ficando muito quente, eu vou ter que trocar ela de local aqui porque o sol muito forte também pode queimar as folhas dela. Em relação à adubação, eu costumo utilizar nela adubos orgânicos como o bocashi, por exemplo. E também eu utilizo o adubo químico, que é o adubo que eu utilizo em todas as minhas orquídeas, que é o NPK 10-10-10, que é uma fórmula equilibrada ideal para as orquídeas e outras plantas ornamentais. A dica que eu sempre dou sobre adubação é sempre seguir as orientações do fabricante e não adubar as plantas, principalmente com o NPK no período em que tiver sol. Adube elas à tarde, depois do sol, que à noite elas vão absorver esse adubo. Adubar as plantas no período do sol pode causar queimaduras nas folhas das orquídeas e também nas raízes. E a dosagem ideal é sempre bom utilizar a que vem escrita no rótulo do adubo. Se for um adubo de diluir em água, seguir as orientações do fabricante. Tem também os adubos que já vêm prontos, que é só aplicar diretamente na planta. Esses são melhores ainda, porque não tem perigo de a gente errar na adubação. Olha a florzinha dela de perto mais uma vez. Eu sou apaixonada com essa orquídea. Eu acho ela muito linda, tanto na coloração quanto nesse labelo diferenciado. Me contem aí nos comentários se vocês têm essa orquídea aí no cultivo de vocês e o que vocês acham dela. Eu acho ela uma orquídea de muito fácil cultivo e que dá uma floração muito linda. O único detalhe é que a floração dela dura pouco. Dura aqui em casa mais ou menos uma semana a 15 dias. Ela não dura mais do que isso não. Mas quando ela tá uma planta bem grandona, ela dá floração em abundância, ela dá vários cachos desse. Uma outra característica interessante dela é que ela é super perfumada. Uma pena que não dá para passar o perfume pelo vídeo, mas ela é muito perfumada, muito cheirosa mesmo. Se você está aqui assistindo esse vídeo e gostou de conhecer um pouco mais sobre essa orquídea e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os vídeos que eu posto toda quarta-feira às 6 horas da tarde em primeira mão.
Eu dou dicas de como cuidar de orquídeas e também mostro os resultados que eu tenho aqui com as minhas plantas e também essas belas florações. Lembrando que tem uma playlist no canal só sobre orquídea. Eu vou deixar ela aqui no final do vídeo para vocês. Então, pessoal, gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!